Emocionante. Faxineira arriscou tudo para salvar bebê. Verdade oculta descoberta choca milionário. Rosa, uma faxineira batalhadora de 34 anos, acordou novamente antes do sol nascer. Seu corpo cansado sentia o peso das madrugadas passadas em claro, mas seu coração pulsava forte por seus 3 filhos. Ao olhar para eles, ainda dormindo, sentia uma mistura de amor e preocupação. A comunidade do Morumbi, vibrante e desafiadora, era o palco onde ela enfrentava as dificuldades de um trabalho duro e frequentemente subestimado. Para Rosa, a luta era diária, mas sua esperança nunca se apagava. Hoje, ela estava prestes a encarar um novo desafio, um trabalho temporário em um hospital luxuoso da cidade. A ansiedade pulsava em suas veias. Enquanto limpava os corredores impecáveis da ala de pediatria, um grito agudo e desesperado cortou o ar. O som reverberou na mente de Rosa como um eco de um forte sismo. Sem pensar, largou o mops e correu em direção ao chamado, desafiando cada norma que tentava empurrá-la para o canto. Lá, uma cena angustiante se desenrolava. Um bebê chorava inconsolavelmente, enquanto sua mãe, pálida e apavorada, se debatia em desespero. O instinto de Rosa entrou em ação. Com destreza e determinação, ela pegou a criança nos braços, sentindo seu pequeno corpo tremendo e frágil. A sensação de salvar uma vida foi esmagadora, como um raio de sol rompendo uma tempestade. Quando o caos se resolveu e os médicos chegaram, a atenção rapidamente foi voltada para Rosa. Ela estava no centro das atenções, mas não queria aplausos ou reconhecimento. Seu lugar era entre os invisíveis, os que limpam sem ser vistos. E mesmo assim, o olhar de João, o proprietário do hospital, penetrava em sua alma. Ele, acostumado a sorrisos falsos e palavras sedutoras, ficou paralisado ao ver a autenticidade daquela mulher que havia arriscado tudo. À medida que a história de Rosa se espalhava e sua atitude heroica era amplamente divulgada, fantasmas de seu passado começaram a aflorar. Rosa não apenas lutava contra as adversidades externas, mas também tinha que enfrentar os preconceitos que sempre a cercaram. As lembranças de um pai ausente e de uma avó que insistia na honra da família a atormentavam. No entanto, os olhos de João iluminavam um caminho que parecia impossível. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Enquanto falava, Rosa se sentia dividida. O que desejava, afinal? Confrontar a própria família que a olhava com desprezo por se interessar por um homem de influência? O medo de decepcionar aqueles que amava se misturava à curiosidade crescente por João. Ele era muito mais que um milionário, carregava também suas próprias expectativas e segredos. Quando Rosa e João se encontraram em um momento vulnerável, ela perguntou: pode um simples faxineiro salvar vidas e ao mesmo tempo ser o elo que falta para curar um coração partido? Em meio a lágrimas e emoções, um silêncio profundo os envolveu, e a verdade de suas vidas se tornava mais clara. Mas a conexão entre eles poderia sobreviver ao peso das desigualdades sociais e aos dilemas familiares que pairavam como nuvens escuras, e assim, com a revelação de segredos prestes a acontecer, o coração de Rosa disparava. Qual caminho ela escolheria, e que consequências isso traria para seu futuro e o de João? A história deles apenas começava, mas a tensão no ar fazia a audiência conter a respiração, ansiosa pelo que estava por vir. Rosa caminhava pelo hospital, seu coração ainda pulsando rápido após o encontro com João. As paredes brancas e limpas pareciam ecoar as palavras que trocara com ele. Enquanto cuidava dos afazeres, seu pensamento não a deixava quieta. O olhar intenso dele, cheio de curiosidade e dor, ficava gravado na sua mente. O que ele realmente via nela? Uma faxineira? Uma heroína? Ou simplesmente uma mulher que ousou se aproximar de seu mundo? Fora dali, seu mundo girava em torno de filhos, contas a pagar e um futuro incerto. A simples possibilidade de algo mais, de um amor inesperado, parecia um sonho distante.
Rosa sempre teve que lutar, e agora, mesmo diante do brilho difuso de uma nova oportunidade, sentia a sombra da dúvida se aproximar. Para ela, uma mulher simples, apaixonar-se não era fácil, especialmente com o peso da sociedade em suas costas. Naquele dia, enquanto trabalhava, ela não pôde evitar as conversas ao seu redor. Algumas enfermeiras comentavam sobre a faxineira heroica, enquanto outras soltavam risadas nas reuniões de almoço. Rosa ouviu palavras como degradação, scooter, esforçada. Mesmo longe, aquelas frases penetravam seu coração. Mas havia algo diferente em João. Ele olhava para ela como se enxergasse mais que apenas um trabalho. Ele parecia vislumbrar uma história, uma luta, e isso a deixava desesperadamente intrigada. Quando chegou em casa naquela noite, o cheiro da comida simples que sua mãe tinha preparado trazia um consolo fugaz. Suas crianças riam e brincavam, mas algo em Rosa estava mudando. A esperança que ardia dentro dela começava a se misturar com o medo. O que seriam algumas alegrias em troca do custo da rejeição familiar? Ao se deitar, a imagem de João novamente invadiu sua mente. Algo dentro dela se agitou, questionando se era mesmo possível cruzar os mundos tão contrastantes em que viviam. Na manhã seguinte, Rosa chegou mais cedo ao hospital. Queria ver João novamente, mas não sabia como abordar a situação. Ela percebeu que João estava tão absorvido em sua rotina, mas também havia um tremor em seu olhar ao cruzar com o dela. Ele parecia perdido, como se estivesse aguardando algo. Rosa sabia que tinha uma decisão a tomar. Deixaria essa conexão se dissipar ou teria coragem de dar um passo à frente? Foi então que decidiu se aproximar e simplesmente disse: "Olá, queria saber como você está, depois do ocorrido." Para sua surpresa, a expressão dele se iluminou. "Audaciosa como sempre, não é?" respondeu João, suas palavras disfarçadas sob um sorriso tímido. O clima era palpável. Cada instante carregava uma eletricidade desconhecida. Rosa não sabia se estava pronta para aquilo, mas a linha entre seus mundos parecia se desenhar mais nítida. Eles conversavam como se conhecessem há anos, compartilhando risadas e um leve nervosismo. Mas logo veio a lembrança de sua vida em Morumbi, das batalhas que enfrentava e da cobrança familiar que a acompanhava como uma sombra. Então, João lançou a pergunta que quebraria o encanto: "O que você teria a perder se decidisse me conhecer melhor?" Rosa sentiu uma pressão no peito. O que ela tinha a perder? O peso de sua vida ou a possibilidade de uma nova? O olhar dele era intenso demais para ignorações. O que ela escolheria fazer? Com um sorriso hesitante, Rosa respondeu: "Talvez eu arrisque tudo." "Mas e você? O que está disposto a arriscar por mim?" Nesse momento, ambos sabiam que estavam à beira de algo inédito. Uma conexão que prometia transformar suas vidas em algo muito maior. Mas o que seriam esses riscos e verdades ocultas que esses dois mundos guardavam um do outro? O que os aguardava no próximo passo de suas jornadas? A luz da manhã filtrava-se pelas janelas do hospital, criando um padrão suave sobre o chão. Rosa respirou fundo, tentando ganhar coragem para o dia. Cada batida de seu coração parecia gritar pelo inesperado que estava por vir. Ao se aproximar da enfermaria, viu João em sua rotina, concentrado em um relatório. Ele tinha uma aura que atraía as pessoas, e, mesmo à distância, Rosa sentia o magnetismo dele. A ideia de arriscar-se o consumia, como um fogo que queimava em seu interior. O sentimento estava ali, pulsante, mas a realidade de sua vida parecia constantemente puxá-la para trás. "No que você está pensando?" A voz de João quebrou a corrente de seus pensamentos. Ele estava mais próximo do que imaginara, e seu olhar era um convite irrecusável. As palavras dele a encheram de nervosismo e emoção. "É, sobre o que falamos ontem," ela gaguejou. Os olhos dele pareciam ser uma porta que se abria para um mundo novo. "Então, você está disposta a aventurar-se nesse desconhecido?" Ele fez uma pausa, avaliando a expressão dela. "Porque eu também estou. Só que não sei como isso funcionaria." Um ruído ao fundo de alguns colegas rindo interrompeu o momento. Em um instante, o medo e a insegurança voltaram a cercá-la como uma névoa densa. O riso ecoava as inseguranças que tanto a atormentavam. Rosa recordou as piadas sobre sua condição, sua posição social. Às vezes,
eu me pergunto se você realmente entende o que tudo isso significa. Não é apenas um flerte para mim, Rosa desabafou, a tristeza e a fraqueza tomando conta dela. Eu carrego muito peso, João. Minhas crianças, minha vida. Eu sei, ele respondeu, fazendo-a estremecer. Mas saiba que para mim você não é só uma faxineira. Eu vejo você como uma mulher forte, que escolhe enfrentar tudo isso, mesmo quando parece impossível. Essas palavras cortaram através da névoa de insegurança. Uma onda de coragem e esperança subiu pelo corpo de Rosa. E se ele estivesse certo? E se, no fundo, essa conexão entre eles fosse um risco que valia a pena? Se arriscarmos alguma coisa, vamos ter que ser sinceros sobre quem somos, disse ela, decidida. Não podemos nos esconder atrás de paredes sociais. Ele a observou, o sorriso carregando uma mistura de admiração e apreensão. Vamos ser sinceros, então. Preciso contar algo, sobre mim. Algo que pode mudar tudo. O tempo pareceu desacelerar enquanto Rosa esperava que ele continuasse. Havia uma súbita gravidade em sua voz que a deixou em alerta. Eu não sou como todos pensam que sou. Minha vida também é cheia de desafios, e eles são diferentes, mas não menores, disse João, franzindo a testa. Sou herdeiro de uma grande fortuna, tenho responsabilidades que me sufocam. Muitas vezes, sou visto como apenas um privilegiado, mas minha vida não é só luxo e diversão. Essas palavras abriram uma nova perspectiva. O homem que ela acreditava ser tão distante enfrentava seus próprios fantasmas. Uma nova camada de conexão brotava entre eles. Mas a revelação de João também trazia um novo peso de dúvida, e se a diferença entre eles fosse maior do que podiam imaginar? Se for assim, o que você quer de mim? Estamos prontos para lidar com isso? O medo estava se armando novamente, agora, mais forte, desafiando os dois. João hesitou, e Rosa percebeu que a resposta não era simples. Ela esperava que ele dissesse que queria enfrentar tudo ao lado dela, mas no fundo, sempre soube que o verdadeiro desafio estava apenas começando. Rosa, ele a encarou, eu desejo me aprofundar em nossa conexão, mas precisamos ser cuidadosos. A sociedade, as famílias, tudo isso pode complicar a nossa história. Rosa sentiu uma leve dor na barriga com a certeza de que a luta estava longe de terminar. Mas, em meio a essa incerteza, havia um desejo ardente de entender o que poderia surgir dessa ligação. Então, que riscos estamos dispostos a correr? Rosa perguntou, a voz trêmula, mas cheia de determinação. O olhar dele estava carregado de uma confusão singular, mas ela sabia que a resposta exigiria um enfrentamento final entre os dois. Uma conexão que iria além da compreensão. Era hora de decidir, mesmo com o medo sussurrando para recuar. Talvez devêssemos ir além do que vemos, e descobrir o que realmente nos une, respondeu João, o desafio à espreita. E enquanto a conversa flutuava entre o possível e o impossível, um telefone tocou ao fundo. A ligação despedaçou o momento. Rosa e João sabiam que suas vidas estavam prestes a mudar, mas o que essa mudança significaria para ambos? O telefone tocou insistentemente, e Rosa sabia que algo mais estava se aproximando. Seria a chance de entender não somente os riscos, mas também a verdade que os unia e separava? O futuro era incerto, e o que estava por vir poderia estremecer tudo o que eles conheciam. O som insistente do telefone ecoava pela sala, quase como um grito pedindo atenção. Rosa trocou olhares com João, o peso daquela conexão ainda dançando entre eles. Ela já conhecia a sensação de desespero causada por uma chamada que poderia mudar vidas. O medo de não atender a um chamado importante a envolveu de novo, levando-a a um passado onde decisões erradas custaram caro. Você vai atender? João perguntou, seu tom carregado de ansiedade. Sim, preciso ver quem é, respondeu Rosa com um nó na garganta. Ela se afastou lentamente, sentindo a conexão com João se reverter em uma espécie de precipício entre eles. A preocupação estampada em seu rosto misturava-se com a incerteza do que encontrar na outra ponta da linha. Ela puxou a sua respiração, fechando os olhos enquanto pegava o celular. Ao atender, uma voz do outro lado surgiu, apressada e angustiada. Rosa! É a dona Marlene. A situação ficou crítica.
É sobre a Sofia. O coração dela disparou. Sofia era sua filha, e qualquer coisa que envolvesse seu nome era capaz de congelar seu mundo. O que aconteceu? Ela está bem? A voz dela soou mais alta do que pretendia. Mudei a medicação dela, mas parece que teve uma reação alérgica. Precisamos que você venha rápido. Cada palavra da mulher a deixava mais agitada. O pânico começou a tomar conta de seu ser. João observava, seu olhar mesclando preocupação e uma determinação silenciosa. Ele se aproximou, absorvendo a gravidade da situação. Rosa mal conseguia focar, sua mente girando em torno da ideia de que a vida da pequena Sofia estava em risco. Estou indo. Rosa respondeu, desligando o telefone com a sensação de que sua vida havia desmoronado em um instante. Ela se virou para João, que a encarava. Preciso ir. Minhas crianças. Eu vou com você, ele disse rapidamente, tomando a decisão sem hesitar. O olhar decidido dele acalmou a tempestade dentro dela, e um facho de esperança surgiu. Juntos, nós conseguiremos. Você não precisa passar por isso sozinha. Rosa hesitou por um breve instante. O medo de expor sua vida a João agora parecia pequeno diante da urgência de sua filha. Mas e se a sua família? Não importa agora. O que importa é a Sofia. Ele a interrompeu, seu tom firme, mas com um toque suavizado pela empatia. Vamos! Rápido! Mal acreditando que ele estava ao seu lado, Rosa sentiu um impulso de coragem. Juntos, eles deixaram o hospital. A luz do dia parecia ainda mais intensa, como se o sol estivesse testemunhando o dilema deles. Cada passo parecia um castigo, mas o desejo de proteger sua filha trazia Rosa de volta à realidade. No carro, as palavras não vinham facilmente. Ambos estavam imersos em seus pensamentos, em seus próprios medos e incertezas. João dirigia rápido, mas com cuidado, como se soubesse que aquele momento era mais do que uma corrida para salvar uma criança. Era uma corrida contra o tempo, contra os fantasmas que os assombravam. Rosa, se precisar falar sobre tudo isso depois. Eu estarei aqui, João disse, quebrando o silêncio tenso. As palavras dele soaram como um mantra, sugerindo que, independentemente do que acontecesse, eles ainda teriam uma chance. Mas Rosa não sabia como falar sobre o que se passava em sua mente. Como ela poderia compartilhar suas preocupações, suas inseguranças sobre como seria a vida deles juntos, se nem mesmo sabia se conseguiria ver Sofia bem? Muita dor e incerteza ainda a mantinham presa. Quando chegaram ao hospital onde Sofia estava internada, Rosa saltou do carro e entrou correndo. O ambiente branco e as luzes brilhantes não ofereciam conforto. A cada segundo que passava, sua ansiedade aumentava. João, ao seu lado, parecia inabalável. Ele segurou a mão dela, e essa simples ação trouxe um sopro de força. Rosa olhou para ele, lembrando-se das promessas que ainda estavam por fazer, dos riscos que poderiam escolher enfrentar juntos. Espero que ela esteja bem, murmurou Rosa, o coração em um nó. Vamos descobrir, João respondeu, com um olhar de determinação que a incentivou. Enquanto se aproximavam da porta do quarto, uma enfermeira apareceu, com uma expressão que parecia misturar preocupação e esperança. O que ela teria a dizer? A verdade teria o poder de curar ou dividir ainda mais suas vidas já tão complicadas. Rosa sentiu como se o chão estivesse prestes a se abrir sob seus pés. O que poderia acontecer a seguir mudaria não apenas o destino de Sofia, mas também a conexão nascida entre ela e João. E, no coração daquela situação angustiante, uma nova verdade poderia ser revelada, desafiando tudo o que eles conheciam até então. Rosa respirou fundo, a pulsação acelerada quase ensurdecendo. A enfermeira, uma mulher de cabelos claros presos em um coque apertado, olhou para ela e João. Seus olhos estavam cheios de compaixão, mas havia também um peso, como se ela carregasse uma notícia difícil. Desculpe, mas vocês estão aqui pela Sofia, certo? A enfermeira perguntou, sua voz suave como se tentasse amolecer a dureza do momento. Sim. O que aconteceu com ela? Rosa mal conseguiu segurar a ansiedade, as palavras saindo de sua boca em um fluxo descontrolado. Ela está sob observação agora.
A reação alérgica já foi controlada, mas precisamos que vocês aguardem com calma. Não é nada fácil de lidar, mas ela vai ficar bem. Ao ouvir isso, Rosa sentiu uma onda de alívio misturado com um pelo de culpa. Como uma mãe, sua primeira reação era de querer proteger a filha, e aquele momento a fez perceber que, muitas vezes, a cura não era apenas física. Podemos vê-la? João perguntou, sua mão apertando a de Rosa, um gesto silencioso de apoio. A enfermeira hesitou por um breve instante, como se estivesse avaliando a situação. Sim, mas mantenham a calma. Ela pode estar um pouco confusa. E, por favor, não a sobrecarreguem com perguntas. Rosa balançou a cabeça, já imaginando a expressão de Sofia ao vê-la. O que cola a lógica sobre amor? A ideia de que tudo isso fazia parte de suas vidas era surreal. E, por um instante, Rosa se perguntou se não deveria ter passado por tudo isso sozinha. Mas, ao lado de João, uma força impulsionava. Entraram na sala e encontraram Sofia deitada na cama, com monitores conectados a seu corpo. O rosto dela era um pouco mais pálido do que o normal, mas ao vê-los, seus olhos brilharam. Mamãe! Gritou Sofia, estendendo os bracinhos como se aquelas palavras tivessem o poder de afastar qualquer preocupação que ainda pairasse no ar. Rosa correu até a cama, ajoelhando-se ao lado dela, seus olhos se encharcando de lágrimas. Estou aqui, meu amor. Você está bem? A sensação de ter a filha ali diante dela era tudo o que ela precisava. João ficou um pouco afastado, observando a cena. O amor de mãe era palpável, e ele se sentiu um intruso naquele momento íntimo, apesar de ser um apoio inegável para Rosa. Mas algo dentro dele o moveu a se aproximar. Oi, Sofia. Eu sou o João, disse ele, com um sorriso gentil. Fico feliz em te ver acordada. A garotinha olhou para ele, um sorriso inocente iluminando seu rosto. Você é amigo da mamãe. A afirmação simples fez o coração de João disparar. Sou sim. E estou aqui para ajudar vocês, respondeu, seu olhar se encontrando com o de Rosa, que estava transbordando de gratidão. Você ficou com medo, mamãe? Sofia perguntou, a sinceridade infantil trazendo um brilho àquela situação tensa. Rosa hesitou, seus olhos se encheram de um turbilhão de sentimentos. Fiquei, sim, meu amor. Mas agora você está segura, e isso é tudo o que importa. Ao dizer isso, uma parte dela se libertou. O fato de ter João ao seu lado parecia uma súplica de que nada era tão difícil quando havia amor e apoio. A enfermeira entrou na sala novamente, interrompendo o momento. Precisamos verificar a pressão dela e monitorar um pouco mais. Mas você pode ficar aqui, Rosa. João, talvez seja melhor se você esperar do lado de fora por enquanto. O olhar de Rosa ficou aflito. Eu não quero que ele saia. A defesa era natural, como se, ao pedir para João ficar, estivesse garantindo que não perderia aquela conexão que a acalmava. É por pouco tempo, eu prometo, a enfermeira disse, tentando tranquilizá-la. Assim que tivermos a confirmação de que está tudo bem, vocês poderão ficar juntas de novo. João olhou para Rosa, seu rosto mostrando que ele respeitava suas necessidades, mas que também desejava estar presente. Vou esperar lá fora, Rosa. Fique perto dela. E quando saírem, levo vocês para comer alguma coisa. Você precisa se alimentar. Obrigada. Rosa sussurrou, enquanto a enfermeira começava a fazer os procedimentos. Ela assistiu João sair, seu coração apertando. A incerteza do que poderiam enfrentar juntos estava longe de ser resolvida, mas a confiança que estava se construindo a deixava esperançosa. O dialeto da vida veio à tona em cada respiração tensa e nas entrelinhas do amor que florescia entre eles. Eu tenho medo, mamãe, a pequena Sofia disse, quebrando o silêncio. Rosa se inclinou sobre a cama, segurando a mão da filha, firmemente. Eu estou aqui, meu amor. E juntos, nós superamos isso. Está bem? Enquanto isso, no corredor, a mente de João fervilhava. O que viria a seguir? E havia algo em seu coração que o levou a acreditar que aquela era uma nova jornada, não apenas para Rosa, mas também para ele. E,
Naquele momento de incerteza, ele decidiu que enfrentaria qualquer verdade com um novo propósito. O próximo passo era um mistério, mas um que muito impactaria suas vidas. O que poderia ser revelado quando se despir de medos e enfrentar novos começos? João não sabia, mas estava prestes a descobrir. Os minutos se arrastavam para Rosa enquanto Helena, a enfermeira, realizava os cuidados necessários com Sofia. A menina estava calma, mas Rosa não conseguia relaxar. O que sua filha tinha passado parecia um pesadelo do qual ela temia não conseguir acordar. Está tudo bem, mamãe? Sofia perguntou mais uma vez, sua voz doce quebrando a tensão. Rosa sorriu para a filha, tentando esconder a preocupação que ainda borbulhava dentro de si. Está sim, amor. Só estamos cuidando de você, tá bom? O jeito dela de reagir tornava mais fácil suportar a pressão daquele ambiente frio e clínico. Mas os monitores ao lado da cama ainda emitiam os bip constantes e frios, lembrando-a da fragilidade da vida. Enquanto isso, no corredor, João observava as paredes brancas do hospital, refletindo sobre o que havia acontecido. O olhar de Rosa ao entrar na sala não saía da sua cabeça. A alegria e a dor que coexistiam nas expressões dela o inquietavam. Ele queria ajudar, queria ser o apoio que ela precisava, mas a verdade era que ele se sentia como um completo desconhecido. Pensou nas conversas que tiveram sobre suas vidas, seus medos e esperanças. Em momentos como esses, todo o romantismo das palavras parecia desvanecer diante da realidade urgente. Ele queria ser forte para ambos, mas não sabia como. Já havia se comprometido a estar lá, a ser esse pilar. Como poderia, então, fazer isso com um coração em pedaços? João? A voz suave de Helena o trouxe de volta à realidade. Ela estava na porta, com um olhar sério, mas amigável. Sofia está se recuperando bem. Você pode entrar um momento, mas não a sobrecarregue. Ela deve descansar. Obrigada, João respondeu, sentindo um turbilhão de emoções enquanto passava pela enfermeira. O coração pulsava no ritmo acelerado da incerteza, esperando ansiosamente ver Sofia novamente, mas também desejando que Rosa estivesse bem. Quando entrou no quarto, o cenário havia mudado. Rosa estava com uma expressão mais relaxada, mas ainda ansiosa. Assim que os olhares deles se cruzaram, uma onda de compreensão mútua fez a tensão diminuir um pouco. Mamãe, o João está aqui. Sofia anunciou alegremente, como se a presença dele fosse um remédio. Ela estendeu os bracinhos em direção a ele e João não pôde deixar de sentir seu coração aquecer. Aquela garotinha tinha um jeito especial de iluminar o ambiente, mesmo em meio a uma tempestade. Oi, Sofia. Ele se aproximou da cama, a felicidade falhando em sua voz. Como você está se sentindo? Melhor agora que você está aqui. Sofia respondeu com um sorriso sincero. Rosa não pôde deixar de sentir um aperto no peito ao ouvir isso. O amor infantil estava tão puro, tão cheio de esperança. Era um lembrete de que mesmo nas horas mais sombrias, havia espaço para a luz. Mamãe, a enfermeira disse que eu posso comer chocolate depois, você me promete? Sofia virou-se para Rosa, seus olhinhos iluminados. Claro que sim, meu amor. Rosa disse, mais animada, a promessa soando como uma pequena vitória contra toda a carga emocional que estava sobre seus ombros. Ela precisava acreditar que até os pequenos momentos de felicidade poderiam trazer alívio. No entanto, um silêncio pesado acompanhou a conversa. João sentiu a fragilidade daquele momento, aquela expectativa flutuando no ar. Ele sabia que não podiam apenas se apegar a promessas de chocolates e sorrisos. Havia algo mais profundo naquela nova realidade que compartilhavam. O que aconteceria quando a situação se normalizasse? Como eles iriam lidar com tudo aquilo juntos? A dúvida rondava sua mente como um fantasma, quase sufocante. Ele queria saber, mas ao mesmo tempo, temia a resposta. Rosa, precisamos conversar, João disse suavemente, sem desviar o olhar dela. Ele queria entender como poderiam enfrentar aquele desafio juntos, mas também a necessidade dele de se abrir sobre seus próprios sentimentos. A expressão de Rosa mudou, uma mistura de expectativa e temor surgindo em seu rosto. Sobre o quê? Ela perguntou, a voz tremendo levemente. Sobre a gente.
Sobre tudo isso. As palavras dele foram como uma gota em um lago, criando ondulações que poderiam, talvez, esclarecer o que estava por vir. E os pequenos olhos de Sofia continuavam brilhando entre eles, como uma chama ardente em meio à escuridão. O que viria a seguir? Uma resposta que poderia mudar tudo ou um silêncio que apenas aprofundaria os laços já existentes? O peso nas palavras de João pairava no ar, para ser descoberto. Os olhares de Rosa e João se cruzaram, e o tempo pareceu parar por um instante. A sala, antes repleta de monitores e sons mecânicos, se encheu de uma expectativa palpável. O que estava em jogo não era apenas a saúde de Sofia, mas a chance de um futuro que eles poderiam construir juntos, diante de tantas incertezas. Rosa respirou fundo, como se tentando encontrar palavras que pudessem expressar a tempestade em seu coração. Eu não sei se agora é o momento, João. Sofia ainda está tão delicada. Ela hesitou, a voz embargada pela preocupação. Eu entendo, mas não podemos ignorar o que estamos sentindo. Precisamos falar disso. Isso tudo está nos afetando. A maneira como nos conectamos, como estamos lidando com essa situação, não pode passar em branco. João insistiu, quase implorando por uma abertura. A dor e a ansiedade de Rosa eram visíveis, mas naquele olhar, havia a semente de uma esperança. Eu só não quero que você se machuque, João. Todo esse cenário é tão confuso. Se perdermos tempo com questões entre nós, e algo acontecer com Sofia, ela vai ficar bem, João afirmou com determinação. Nós também precisamos ficar bem. E se não formos sinceros agora, não teremos chance no futuro. Sofia, sem entender a tensão que pairava no ar, interveio. Vocês estão brigando? Seus olhos grandes e brilhantes buscavam segurança em ambos. De jeito nenhum, meu amor. Rosa disse rapidamente, movendo-se até a cama da menina e segurando sua mão. É só o João querendo ter uma conversa muito importante. Mas estamos todos aqui por você. Acariciando o cabelo de Sofia, João se aproximou e sorriu, tentando aliviar o clima. Exatamente, estamos aqui por você e vamos superar isso juntos, certo? Sofia sentiu com a cabeça, ainda um pouco confusa, mas confortada pelo tom de voz dele. Mas a tensão entre Rosa e João ainda persistia, vibrante como uma corda esticada ao limite. Rosa, você é a pessoa mais forte que eu conheci. Já passou por tanta coisa e sempre encontrou um jeito de superar. E eu quero estar ao seu lado. Não quero que a gente se afaste nesse momento, João falou, sua voz profunda ressoando no ar pesado. Eu também quero isso, João. Mas meu medo é que, se falarmos agora, tudo possa desmoronar. Tudo que construímos, tudo que queremos. Sua voz caiu, como se suas palavras tivessem se perdido em um abismo de insegurança. Havia uma verdade não dita pairando entre eles, uma resistência que poderia transformar-se em uma barreira. O futuro estava indeciso, e a pergunta estava por trás de cada olhar: estaria a conexão deles forte o suficiente para suportar essa pressão? Devemos encarar isso como um time, João sugeriu, encarando Rosa com determinação. Sofia precisa de nós. E eu também preciso de você. Rosa olhou para Sofia, que ainda estava focalizada na conversa, mas agora tinha uma expressão de dúvida e ansiedade. O coração dela começou a acelerar ao reconhecer que a pequena menina era a razão de todos aqueles sentimentos, mas também a fundação de tudo que poderiam construir juntos. Você tem razão, Rosa finalmente concordou, sua voz sumindo na ansiedade do momento. Precisamos ser um time. Então que tal começarmos a falar? Mas antes que pudesse continuar, um alerta soou de um dos monitores, quebrando a intensidade do momento. Sofia arregalou os olhos e olhou para os dois, enquanto uma enfermeira entrava correndo. Precisamos fazer alguns testes adicionais na Sofia, a enfermeira anunciou, e de imediato, o clima que antes era tenso se transformou em uma onda de nervosismo. João segurou a mão de Rosa, e mesmo em meio à incerteza, a conexão entre eles se fortaleceu. O que viriam a descobrir juntos nos próximos minutos poderia mudar tudo mais uma vez. O que estava prestes a acontecer poderia colocar à prova o que eles pensavam que sabiam. Enquanto a enfermeira começava os procedimentos, um novo pensamento inquietante surgiu na mente de Rosa. E se a conversa que estavam evitando, agora sob nova pressão,
pudesse finalmente liberar a verdade que ambos precisavam confrontar. À medida que a enfermeira se movia rapidamente, Rosa sentia seu coração pulsar em uma cadência descompassada. Cada passo da profissional ressoava como um tambor inquieto, ecoando em sua mente. Ela tentava focar na inocência de Sofia, que observava tudo com seus olhos grandes e curiosos, mas a preocupação tomava conta de seu ser. Está tudo bem, amor? Vamos cuidar de você. Rosa tentava manter a voz calma, mas suas mãos tremiam levemente. João ao seu lado parecia igualmente apreensivo, e a energia que emanava entre eles era uma mistura de esperança e desespero. Doutora, o que está acontecendo? João perguntou, sua voz firme, mas carregada de ansiedade. A enfermeira lançou um olhar tranquilizador. Estamos apenas fazendo alguns exames de rotina para garantir que tudo esteja bem com a Sofia. Não se preocupem, ela está em boas mãos, disse a enfermeira, antes de se afastar para preparar os equipamentos. Rosa se virou para João, como se esses segundos de espera pudessem ser usados para encontrar estabilidade um no outro. Eu não sei se consigo lidar com isso, confessou, a voz quase quebrando. A fragilidade no tom dela fez João apertar sua mão com mais força. Você consegue, Rosa. Você é mais forte do que imagina, ele disse, olhando profundamente nos olhos dela. Ele estava sendo sincero, e mesmo que um punhado de incertezas ainda flutuasse entre eles, aquela conexão parecia um alicerce. Mas a verdade é que, enquanto a enfermeira e seus equipamentos continuavam ao fundo, a conversa que estavam adiando pesava como uma âncora no coração de Rosa. E se tudo isso mudasse, e as palavras não conseguissem mais ser ditas, nesse momento, Sofia quebrou o silêncio, uma expressão de inocência desenhada em seu rosto. Vocês vão ficar comigo, né? Eu quero que tudo fique bem, disse, fazendo um bico com os lábios. Aquela simples frase cheia de esperança era um lembrete do que estava em jogo. Claro que vamos, amor. Estamos aqui por você, Rosa respondeu, a voz agora mais firme, mesmo que os próprios medos ainda a afligissem. Ela se aproximou da filha e acariciou seu rosto, sorrindo como se tudo estivesse sob controle. O tempo começou a arrastar-se, e a enfermeira trouxe de volta uma máquina com um visor que piscava. Rosa sentiu um frio na barriga ao ver os monitores começarem a acender. O que significava cada gráfico e luz? O nervosismo aumentou, mas naquele instante, um pensamento formou-se em sua mente, era hora de enfrentar as verdades ocultas. João, Rosa disse, a voz firme, você tem certeza de que quer conversar agora? Porque eu não sei se posso, mas as palavras estavam se acumulando, e uma parte dela queria se abrir, mas a outra temia o impacto disso. Eu quero, Rosa. Não podemos mais adiar. Não apenas por nós, mas pela Sofia, João respondeu, sua determinação transparecendo em cada letra. A enfermeira começou a aplicar os eletrodos na pequena Sofia, e a menina, olhando novamente para os dois, disse, vocês são os melhores. Eu amo vocês. O coração de Rosa afundou naquele amor inocente e puro. Aquela declaração desligou temporariamente todas as preocupações, enquanto a tela mostrava os primeiros sinais dos sinais vitais de Sofia, Rosa sentiu que era hora de compartilhar não apenas suas inseguranças, mas também o que seu coração vinha guardando por tanto tempo. João, ela começou, mas nesse instante, um alerta urgente soou da máquina e todos na sala se viraram em direção ao monitor. A enfermeira franziu a testa. E havia algo em seu olhar que despertou o pânico. A tensão aumentava na sala. O que a enfermeira estava vendo? E o que significava para a saúde de Sofia? O futuro deles estava se desenrolando diante de seus olhos, mas agora, as notícias poderiam mudar tudo. O que Rosa ainda tinha que revelar poderia ser menos impactante do que o que estava prestes a acontecer com Sofia. A pergunta ainda pairava no ar, o que estava realmente em jogo? A enfermeira correu até o monitor, seu olhar concentrado enquanto Rosa e João se entreolhavam, o coração na garganta. O berro contínuo se transformou em uma sincopada insistência, aumentando a sensação de urgência na sala. Rosa sentia como se a parede ao redor estivesse se fechando, mas ela não desviou os olhos do rosto de Sofia. A pequena, agora com a testa franzida, parecia perceber que algo não ia bem. Doutora! O que está acontecendo com a minha filha?
A voz de João estava alta, cheia de desespero, mas Rosa não conseguia se mover. O medo estava enraizado em seu corpo. Precisamos de mais informais. A enfermeira se interrompeu, focando em ajustar os eletrodos. O silêncio que se seguiu foi penetrante e denso. O tempo parecia ter parado, uma respiração em espera, e cada segundo se esticava, se arrastando, enquanto todos esperavam ansiosamente. Finalmente, a enfermeira virou-se novamente para eles. Sofia apresenta uma leve irregularidade nos batimentos cardíacos. Mas não entrem em pânico. Isso pode ser comum em exames. Vamos precisar de mais alguns testes para ter certeza. Rosa sentiu o peso do mundo em seus ombros, mas ainda assim, uma pequena chama de esperança acendeu-se. As palavras da enfermeira foram um bálsamo em meio ao caos. A realidade, no entanto, não permitia que ela relaxasse completamente, e a verdade estava prestes a se revelar. João, preciso falar. Rosa começou novamente, mas ele a interrompeu, os olhos fixos na filha. Vamos acertar isso primeiro, Rosa. Depois podemos conversar. A Sofia precisa de nós agora. O tom de João, apesar da pressão, ainda carregava a força que Rosa tanto admirava. Naquele momento, a enfermeira se afastou, levando Sofia para fazer mais exames. O vazio na sala parecia sufocante. Era como se a vida estivesse suspensa e todos fossem meras sombras em uma sala fria. Rosa e João estavam sozinhos, finalmente, no manto da ansiedade que cercava, mas não havia como escapar dos próprios sentimentos. Diga, Rosa. Por favor, a voz de João estava baixa. Quase suplicante, e isso fez o coração dela se apertar. Ela respirou fundo, as palavras pesadas nos lábios. Há algo que você não sabe sobre mim, sobre a Sofia. As lágrimas finalmente começavam a escorregar por seu rosto. Ela hesitou, a verdade parecia tão pesada, tão difícil de soltar. Mas os olhos de João estavam fixos nos dela, pedindo sinceridade. Não sou a mãe biológica dela. Um silêncio profundo tomou conta do ambiente. O brilho dos monitores era o único som. Ela viu a expressão de João mudar, seu rosto se transformando em uma mistura de choque e confusão. Como assim? A pergunta saiu como um sussurro. Rosa sentiu o espaço entre eles crescer. Eu a adotei, antes de nos conhecermos. Eu não sabia como te contar, e agora, com isso tudo a voz dela quebrava, enquanto ela tentava segurar o que ainda restava de sua coragem. Você não me contou? Porque sua voz estava embargada, revelando a dor da traição e da confusão. Rosa, isso muda tudo. Outra vez o absurdo do destino parecia fazer uma curva inesperada. A incerteza a respeito da saúde de Sofia agora se entrelaçava com uma nova revelação que poderia mudar a dinâmica familiar que eles haviam construído. E se isso a afetar? Se você não conseguir olhar para ela da mesma maneira? O olhar de Rosa se perdeu em um mar de perguntas sem resposta. Mas antes que João pudesse responder, a enfermeira voltou, com um semblante grave. Precisamos conversar agora. Ela precisa de nós. O coração de Rosa disparou. O que estava prestes a ser revelado poderia não somente redefinir sua relação com João, mas o futuro de Sofia também. O que isso significaria? Como a verdade se infiltraria nas esperanças e sonhos que haviam construído juntos? João. Rosa começou, mas a expressão do homem a fez parar. Estava claro que um ponto crucial tinha sido alcançado, e a vida nunca mais seria a mesma. Que viria a seguir? A resposta estava prestes a chocar a todos, mas a sala estava prestes a se transformar, e tudo o que restava era esperar a verdade. Com um nó na garganta. A tensão pairava no ar, um pesadelo acordado. Rosa e João se encararam, os olhos espelhando a dor e a incerteza. Ambos estavam à beira de um precipício, onde um passo em falso poderia selar o destino de todos. A enfermeira entrou, interrompendo momentos de tensão com uma seriedade que só podia significar algo delicado. Precisamos conversar sobre a Sofia. Ela está estável, mas queremos ter certeza de que tudo está bem. Rosa respirou fundo, as mãos se entrelaçando nervosamente. João ficou ao seu lado, seu olhar era um pilar em meio à tempestade.
Como se, mesmo com todos os desafios pela frente, eles ainda pudessem se apoiar um no outro. Ela vai ficar bem, não é? Rosa perguntou, insegura. Ela está se recuperando, mas precisamos monitorá-la de perto. O que aconteceu pode ter provocado reações inesperadas, a enfermeira explicou, sua voz carregada de compaixão. Rosa sentiu seu coração disparar. Cada palavra parecia um alerta, como se a vida de sua filha dependesse daquela conversa. E ali estava a verdade que ela guardara. Sofia era sua filha, mas também um elo gigantesco entre ela e João. Qual o impacto dessa verdade na busca por um futuro que pareciam estar construindo juntos? O peso da revelação disparava em sua mente. Poderia João entender? Ele não era apenas um homem que havia entrado em sua vida de forma avassaladora, ele era também a esperança de um futuro diferente, um futuro em que ela queria acreditar. Mas a fragilidade daquela esperança se entrelaçava com a dor da realidade. João respirou fundo, puxou uma cadeira e se sentou mais perto, o queixo erguido em um gesto de determinação. Rosa, precisamos ser honestos um com o outro. Vamos encarar tudo isso juntos. Rosa sentiu uma leveza na voz dele, como se cada palavra fosse um convite para enfrentar o que quer que estivesse por vir. Era hora de falar. De liberar os medos que a aprisionavam. João, eu quero que você saiba que, apesar de tudo, não importa se ela não é minha filha biológica, ela é a minha vida. Eu a amo mais do que tudo. E ser a mãe dela, mesmo que por escolha, é algo que transformou minha vida para sempre. As palavras saíram como um desabafo, confesso, e Rosa esperava que João visse que esse amor não era algo que poderia ser menosprezado. A verdade sobre a adoção não mudava o laço que compartilhavam. João observou cada movimento dela, a sinceridade nos olhos dela refletiu em seu coração. Rosa, eu te admiro por tudo que faz por Sofia. Admitir agora a adoção é como abrir uma porta para que eu possa entender ainda mais do que você enfrentou, disse ele, suavizando o tom. Rosa sentiu um nó se desfazer. Ali estava um homem que via além das aparências. Ele não a rejeitava, não a deixava angustiada. Pelo contrário, ele se fazia parceiro em uma luta que, de repente, não parecia tão solitária. A enfermeira, percebendo a tensão diminuindo levemente, disse, a partir de agora, precisamos nos concentrar no que é necessário. Sofia precisa de vocês agora, e a força desse amor entre vocês é o que tornará tudo isso mais leve. As palavras dela reverberaram em Rosa como uma sinfonia de esperança. Os dois se viraram para Sofia, que estava agora observando, com seus olhos curiosos, a conversa que fluía entre os adultos. Uma expressão de calma e amor pairava na sala, ajudando a unir novamente o trio. Era como se a pequena fosse a força que os conectava, fazendo com que outras preocupações fossem colocadas de lado, ao menos ali. Eu prometi que tudo ficaria bem, Sofia, Rosa disse, inclinando-se sobre a cama para acariciar o cabelo da filha. Estaremos aqui, sempre, seu papai e eu juntos. Você não precisa se preocupar. Estamos a caminho da recuperação. E naquele momento, enquanto as energias se fundiam e criaturas de esperanças cruzavam olhares e sorrisos, algo mudou. Rosa percebeu que estava finalmente se permitindo experimentar o amor, entendendo que João não era uma ameaça, mas uma extensão da proteção que sua filha precisava. Só precisamos nos apoiar mutuamente, cada passo que dermos importa. João disse. Os olhos de Rosa brilharam em resposta, e isso a fez perceber que o amor e a confiança poderiam superar as divisas impostas pela vida. Rosa, antes tão receosa, agora se sentia livre. Era uma transformação mútua, uma conexão que desafiava o entendimento e que crescia entre eles, um laço inquebrantável. Afinal, mesmo quando as incertezas da vida os cercavam, eles estavam ali um pelo outro. Com a esperança revitalizada e a determinação ardente, Rosa viu um futuro brilhante se formar à sua frente. Juntos, eles formariam não apenas uma família, mas um lar, um lugar onde cada um poderia ser visto e amado, onde as verdades ofuscadas poderiam finalmente brilhar. É isso. Agora, uma última palavra. Se você chegou até aqui, isso significa que as histórias emocionais falam com você como falam comigo. Portanto, não perca tempo.
Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vão tocar seu coração. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar essa história a chegar aos que mais precisam ouvir. Comente suas reações e teorias sobre o que achou do final. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão emocionante. Esse é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.